Nós acreditamos que a leitura de um bom livro, a compreensão, dos conceitos que estão incorporados nesse livro podem mudar a história de muitas coisas, pode mudar a história profissional de uma pessoa, pode mudar a vida, pode mudar a história de uma empresa. Então, nós estamos fazendo algumas reflexões, uma playlist sobre diversos livros aí que a gente pôde ler e puderam nos ajudar nesse caminho, em direção a um Lean, um Lean Way, buscando a melhoria contínua. Uma experiência interessante que eu quero contar para vocês, uma vez o professor Liker, ou Liker, que é um professor de universidade dos Estados Unidos, que estudou bastante o sistema Toyota de produção, que escreveu o modelo Toyota, os 14 passos do sistema Toyota, enfim, livros muito interessantes. Venho fazer um evento, um curso em São Paulo, no qual eu tive a oportunidade de participar. E nesse curso ele falou, e foi a primeira vez que eu ouvi falar no relatório A3. Então, o relatório A3, a gente já tem alguns vídeos, inclusive, de como fazer um relatório A3. Você coloca numa folha A3, um PDCA, analisando a situação, o estado atual, analisando as causas, onde você quer chegar, qual é o target, o goal lá na frente, qual é o plano de ação, e aí vai monitorando, etc. E eu fiquei muito interessado naquele tema que rapidamente fez parte lá de uma das palestras do professor Liker. E aí eu procurei bibliografia, encontrei um livro muito interessante, que eu quero falar para vocês, que é esse livro aqui, chamado Gerenciamento pelo Aprendizado. É um livro do Lean Institute, escrito também pelo professor John Shook, fundador do Lean Institute, Professor John Shook é um cara super respeitado, foi o primeiro gerente americano da Toyota, da primeira fábrica da Toyota nos Estados Unidos, aquela joint venture com a GM chamada NUMMI. E hoje o professor, o John Shook, se dedica no Lean Institute à disseminação do Lean aí pelo mundo. E nesse livro, o Gerenciamento pelo Aprendizado, ele conta como fazer um A3, mas mais do que isso, ele vai contando a história de uma pessoa que faz o A3, um aprendiz, e um sensei, uma pessoa que já tem experiência no sistema Toyota, ele vai instruindo como essa pessoa deve preencher o A3. São duas colunas, uma do aluno, uma do professor. E também é interessante porque mostra como deve ser o aprendizado, já começa no título, a importância de ir no Gemba, o sensei não dando a resposta, mas instigando o aprendiz a refletir e buscar a solução. Então é um livro muito interessante. Com esse livro a gente começou, fez o primeiro A3, onde nós trabalhávamos na época, lá na Medabio, e de lá essa cultura se disseminou bastante lá na época na empresa, e depois por onde a gente teve oportunidade de trabalhar, sempre a gente, em diversas situações, usa o A3 como uma ferramenta muito importante. Então fica essa dica. Ele também traz exemplos no final de A3 preenchidos, até um que eu gosto muito, que é um A3 preenchido à mão, que mostra que, claro, a tecnologia é importante, mas o importante é que funcione. Então, às vezes, a mão, simples, num papel de pão, como a gente diz, resolve o problema. Tá bom, gente? Então, fica essa dica desse livro interessante, Gerenciamento para o Aprendizado.
Valeu.